A Michele Maia está chamando, tem mais informações sobre o caso da mulher que foi encontrada morta na casa do ex, em Vaz Lobo. O cara se entregou à polícia. Michele. Exatamente, Tino. O Fabrício Piedade da Silva se entregou ontem aqui na Delegacia de Homicídios, ontem, à noite, e agora eu vou conversar com a Ana Paula, que é irmã da Lídia, que está engajada nessa situação e disse que quer ver justiça sendo feita a qualquer custo. Isso, claro, não vai trazer a Lídia de volta, mas é isso que a família busca até então. Eu vou falar agora, Ana Paula, como é que é o sentimento? Qual é o sentimento que te define agora, depois dessa prisão? Eu estou em paz em parte, essa é a verdade, porque assim é o início da justiça sendo feita. A justiça será feita por completo quando ele for levado a julgamento, condenado e preso, e eu espero que por muitos anos. A sua irmã estava morando ali perto de vocês, morava com a tia há cerca de um mês, desde que ela havia terminado esse relacionamento, um relacionamento de 11 anos, longo, eles tinham 2 filhos juntos e estava tentando tocar a vida, mas durante esse período, esse um mês, que eles estavam separados, ele ainda corria muito atrás dela, queria reatar o relacionamento. Sim, ele corria muito atrás dela, ele pedia para voltar, dizia que não ia mais fazer. A característica do homem manipulador, feminicida. Fazer o quê? O que ele fazia com ela? Olha, a última briga deles foi por conta dela ter ido cantar numa igreja. Porque ela estava caminhando numa igreja e ela foi pegar o microfone, a pastora pediu para que ela louvasse e dali começou uma briga que gerou essa última separação. Ou seja, ele era muito ciumento, ela vivia num relacionamento abusivo. Sim, muito ciumento com a família, ciumento com os amigos, a ponto dela não poder atravessar a rua, entendeu? Porque ela não podia chegar em determinados lugares por conta do ciúme dele em excesso. Aquele que ele afastava ela tanto da família, inclusive dos filhos. Inclusive, ela, como você disse agora, os filhos, uma de 6 e uma de 10 anos, eles já sabem do que aconteceu com a mãe. O mais velho, de 10 anos, inclusive, eu queria que você contasse, você me disse agora há pouco, que ele está ciente de que foi o próprio pai que matou a mãe. E o que foi que ele disse para você? Ele falou para mim que, muitas das vezes, os filhos devem ouvir aos pais. Os pais devem ouvir os filhos, porque ele avisou a mãe, ele falou: mamãe, não volta para ele é mau, ele é cruel. Porque meu sobrinho já sabia quem era o pai dele, o meu sobrinho nunca gostou do pai dele. Inclusive, por esse motivo, os 2 filhos do casal moravam com você, justamente porque era um ambiente de muitas brigas, ou seja, e para se afastar disso, você acabou ficando com eles desde sempre. Sim, as crianças sempre estiveram sobre a minha responsabilidade, sobre a responsabilidade do meu irmão e da minha mãe e do meu falecido pai, justamente por conta disso, porque era um relacionamento de idas e vindas, era um relacionamento no qual as crianças não tinham estabilidade e na nossa casa eles sempre tiveram essa estabilidade e vão continuar tendo. E antes de tudo isso acontecer, os 2 tinham ido ao Parque de Madureira, Ele havia convidado a Lídia para um passeio no Parque de Madureira no sábado, antes desse crime acontecer. O crime aconteceu, no domingo. E o que foi que ela disse? Ela disse para nós que ela ia sair com ele porque ele falou que seria a última conversa que eles teriam sobre o relacionamento deles e que depois daquela conversa ele deixaria ela em paz. Ou seja, na cabeça dela e de vocês ali naquele momento, provavelmente seria uma última tentativa de reconciliação, quando na verdade agora, diante dos fatos, vocês acreditam que isso foi um crime premeditado. Com certeza foi um crime premeditado, nós a avisamos, não vai. A minha mãe, que é a madrasta dela, falou: Lídia, não vai. A minha tia falou: Lídia, não vai. A minha prima falou: não vai. As amigas delas que moram lá na rua, não vai. Ela passou num bar próximo à minha casa e falou, os amigos dela, ela contou a mesma coisa para os amigos dela, os amigos falaram assim: Lídia, não vai. Ela foi para nunca mais voltar. É uma situação muito triste, E depois de fazer, o que ele fez, depois de estrangular a sua irmã dentro da própria casa, ele ainda ligou para o SAMU para relatar o que ele havia acabado de fazer. Sim, requintes de crueldade. Fabrício é um homem cruel. Ele ligou para a SAMU, disse que estava acontecendo, disse o que tinha acontecido, informou onde estava a chave para que eles abrissem a porta
entendeu? Inclusive falou no relatório da SAMU coisa que estava fazendo massagem cardíaca quando o carro dele estava rodando pelo centro da cidade. Então, assim, a gente vê que é um crime premeditado, foi um crime cruel, com requinte de crueldade, e eu espero que a justiça seja feita. Tá certo, muito obrigada, Ana Paula. E a situação é tão ruim, Tino, que esse homem relata o seguinte para o SAMU, né? De acordo com esse relato do atendente do SAMU, tentou manter ele no telefone ali o maior número de tempo possível, tentando orientá-lo, inclusive, sobre as manobras que de repente ele poderia fazer para tentar ressuscitar ali a Lídia, mas ele disse com frieza de que precisaria deixar o local, porque ele ainda teve aquele ímpeto de ligar para um advogado para pedir uma orientação, e aí esse advogado então teria orientado que ele deixasse o local imediatamente. Então, ao invés de tentar ali, de repente, aquela manobra, a gente não sabe sequer se isso poderia ser possível ou não, né, essa tentativa, mas ele não quis sequer tentar. Ele saiu daquele local, deixando a Lídia ali morta, e agora a família busca por justiça. Tino. Obrigado, Michele. Obrigado, minha amiga. Olha aqui, ó, eu tenho o relatório do SAMU na tela já. A atendente do SAMU escreveu, olha, durante meu plantão, na regulação do SAMU, recebi uma ligação de um indivíduo identificado como Fabrício. Afirmou ter estrangulado sua esposa, alegando que a mesma se encontrava em óbito, ou seja, estava morta. Segundo o próprio, o motivo do homicídio, do assassinato, teria sido a descoberta de uma traição, depois dele ter entrado no celular da vítima. Ao longo da ligação, o solicitante oscilava entre momentos de choro e discurso articulado, atenção para isso, demonstrando também frieza. Informou que tentou obter informações mais precisas para avaliar a possibilidade de orientar manobras de ressuscitação, isso é muito importante. Porém, o solicitante, o homem, o assassino, mantinha a postura fria e focada em sair do local, dificultando qualquer orientação. Diante disso, busquei manter o solicitante, o assassino, na linha, fazendo perguntas estratégicas com o objetivo de preservar a cena do crime. Ele com postura fria, local, o solicitante estava irredutível quanto à permanência no local, reiterando que a orientação do advogado era para sair imediatamente. Informou que deixaria a chave da residência no final do corredor, numa estrutura que chamou de carreira de telhas, que é na telha colonial, no fim do corredor. Negou a presença de outras pessoas no imóvel e disse que há um cão no terraço, que estaria preso, portanto, não conseguiria descer. Disse ainda que o fato ocorreu numa vila de casas e que na mesma calçada, Rua 113, residem familiares da vítima, identificada como Lídia Gomes dos Santos. Meu Deus do céu. Chamou o SAMU, informar os familiares, mas recusou-se a fornecer contatos telefônicos, alegando não possuir tais números. Imediatamente informei a supervisão, que orientou o envio de uma equipe de suporte avançado. Loucura, loucura. Esse cara aí, ó. Segundo ele, quando ligou para o SAMU, já estava orientado por um advogado a fugir do flagrante delito. A intenção era essa, fugir do flagrante delito. E aí, depois de matar a moça, matar a ex-mulher, ele mandava mensagens para a família dela. Tá preso, tá enrolado, cruel, bandido cruel. Bandido, criminoso, claro, matou uma mulher enforcada, claro que é.